Boa noite. Boa noite, amigos. Amigos do Grupo Espírita Paulo e Estevão, sejam todos bem-vindos. Vamos começar mais uma live de palestras. Eu sempre estou aqui às quartas-feiras, hoje, numa sexta-feira, fazendo uma palestra com o tema Seja Espírita sem deixar de ser você. Sejam todos bem-vindos para mais essa sexta-feira de palestra aqui no GEP. Enquanto vocês vão chegando, eu vou aqui cumprimentando quem entrou. Estou vendo o Luiz Fernando aqui, presidente da casa, seja bem-vinda. A Maria de Brasília também aqui. Boa noite vocês. Graziela Morgana, seja bem-vinda. Tília Maia, Keila Cacau. Sali Araújo, Marcelino Júnior, Mica Paiva, Evinha Aragão, Silvia Maria, sempre presente. Sejam bem-vindos, queridos amigos do GEP, espíritas, simpatizantes. Vamos, então, começando com a leitura de uma mensagem do livro Parnaso de Além Túmulo, primeira obra psicografada por Chico Xavier. Eu vou ler uma poesia do espírito Casimiro Cunha, pela mediunidade de Chico Xavier. Espiritismo. Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade em que a virtude oficia, e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É árvore verde e farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal, o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o espiritismo, norteia-te em sua luz. Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Está aberta a sexta-feira de palestra aqui do GEP. Sejam todos mais uma vez bem-vindos. Como eu coloquei aqui no comentário fixado, o tema da palestra hoje, Seja Espírita sem deixar de ser você. Como vocês podem observar, é até uma brincadeira esse nome, né? Mas foi uma brincadeira mesmo que eu fiz com o Hamilton. O Hamilton é o vice-presidente de eventos do Grupo Espírita Paulo e Estevão e ele me convidou para fazer a palestra aqui sexta-feira. E aí eu brinquei e disse que esse seria o tema. E ele disse, acho que esse tema é interessante mesmo. E realmente acabou ficando esse tema. E aí é uma palestra, né? Uma conversa, uma exposição. Eu digo uma conversa porque nos 20 minutos finais eu vou abrir aqui para ler os comentários de vocês, para responder perguntas ou ler as contribuições que vocês fizerem, mas é uma exposição para espíritas, não espíritas, simpatizantes. Os espíritas vão prestar atenção em algumas coisas, alguns fenômenos que realmente acontecem nas suas vidas quando conhecem o espiritismo. Os não espíritas e interessados vão perceber que no espiritismo nós temos as mesmas falhas
que em quaisquer agrupamentos humanos. E os inimigos talvez vão achar uma maravilha, porque vão ver que realmente nós espíritas também falhamos. Mas enfim, sejamos todos bem-vindos e a gente vai começar aqui fazendo uma pergunta. A live vai ser no formato de perguntas e respostas à la Livro dos Espíritos, embora sejam apenas 4 perguntas que nós vamos responder. Primeiro, novo modelo de slides aqui pelo Instagram. O que é Espiritismo? O que é o Espiritismo? Muita gente que se diz espírita talvez não saiba realmente o que é o Espiritismo. A gente cataloga o Espiritismo como uma religião, mas ele não é propriamente dizendo uma religião. O que é a doutrina espírita? É muito comum a gente escutar os espíritas falando da doutrina espírita. O que é uma doutrina? Doutrina é um conjunto de conhecimentos. Então, nós estamos falando de um conjunto de conhecimentos que foi trazido pelos espíritos. Como assim trazido pelos espíritos? A partir de fenômenos mediúnicos. No século XIX, uma série de fenômenos mediúnicos chamaram a atenção de todas as pessoas, chamaram a atenção do mundo. Foi chamado esse momento na história do espiritismo de invasão organizada. Espíritos se manifestavam. Era tão frequente isso que se tornou até mesmo uma brincadeira, chamada as mesas girantes. Quem já assistiu o filme Kardec pode ter visto essa ilustração. Quem não viu, fica o convite. Nesse filme mostra que as pessoas brincavam em torno das mesas e faziam perguntas para que fossem respondidas com batidas, estalos nas mesas. Sabem, ainda hoje, as pessoas fazem uma famosa brincadeira chamada brincadeira do copo. É um remanescente desse período em que existia a brincadeira das mesas, a dança das mesas também era chamado dessa forma esse brinquedo. Pois Kardec, que na verdade se chamava Hippolyte Léon Denisard Rival, era um pedagogo francês, mas também um homem muito interessado em ciências, que participava de academias científicas, ficou muito interessado pelo fenômeno não como uma brincadeira, mas porque ele queria entender o que estava acontecendo ali, que aquelas mesas respondiam perguntas feitas pelas pessoas, denotando ter inteligência por trás do fenômeno. Como Kardec sabia que mesas não pensam, ele ficou curioso. Eu quero entender o que explica essas mesas estarem respondendo às perguntas das pessoas. E foi quando ele começou a estudar o fenômeno e a partir desse estudo ele chegou a uma conclusão de que eram espíritos que estavam se comunicando através das mesas girantes. Na verdade, o próprio fenômeno assim se revelou. As próprias mesas responderam que não eram elas realmente os objetos, os móveis que estavam respondendo às perguntas, mas inteligências invisíveis que mexiam esses móveis e que respondiam às perguntas. É claro que não bastava a resposta vir para Allan Kardec acreditar. Ele desenvolveu um método. Como eu disse, ele era um homem que gostava de ciências. Estava surgindo nessa época com mais força o nosso conhecido método científico. Então Kardec começou a investigar se realmente eram inteligências. Como é que eram essas respostas? O que elas revelavam da vida além? Já que esses espíritos diziam que eram as pessoas que já tinham vivido na Terra e que estavam agora numa outra dimensão que ficou conhecida como mundo espiritual. Então Kardec foi atrás de saber o que era isso, como é esse mundo espiritual. Ao invés de ficar perguntando aos espíritos como as pessoas nas brincadeiras faziam, perguntas bobas, o que eu estou vestindo por debaixo, com quem eu vou casar. Ao invés de fazer essas perguntas, ele trouxe perguntas de cunho filosófico. Perguntas sobre o sentido da vida.
perguntas a respeito de como era essa vida depois da morte. A gente costuma dizer, os mortos não voltam para dizer como é do lado de lá. Mas nesse caso eles estavam voltando. E aí Allan Kardec ficou curioso e foi perguntar por que eles estavam se manifestando, qual o sentido daquilo, como era do lado de lá. Vocês também devem estar se perguntando por que ele ficou com esse nome Allan Kardec. Na verdade, o professor Rivalo já tinha publicado muitos livros da área da educação. E a partir do momento em que ele começou a estudar espiritismo, aliás, o fenômeno das mesas, esse termo foi ele que criou, espiritismo, para separar aquele momento do espiritualismo moderno, especificar bem o que estava acontecendo ali. Ele, a partir desse momento, começou a fazer publicações para diferenciar a sua vida pré-pesquisas da sua vida pós-pesquisas, passou a usar um outro nome, um pseudônimo, que lhe revelaram os espíritos através das comunicações mediúnicas, fora o seu nome numa outra encarnação, em que ele foi um druida. Pois bem, então ele passou a assinar Allan Kardec. Mas em nenhum momento ele negou o seu passado. Era apenas um pseudônimo para diferenciar o teor daquela publicação que estava sendo feita agora. Bom, a gente pode até falar que é um teor de educação também. Educação espiritual, educação para a imortalidade. Ali a doutrina espírita traz respostas àquelas perguntas que ele publicou em 1857 em um livro chamado O Livro dos Espíritos, que eram perguntas respondidas pelos espíritos, apontavam caminhos para a gente seguir. Acabavam nos levando a adotar determinados caminhos, determinadas atitudes que nos transformam enquanto pessoas, que nos transformam interiormente, de dentro para fora. Vejam bem, essa doutrina foi organizada a partir de uma metodologia, ela tem um método, ou seja, ela tem um aspecto científico. Essa doutrina traz respostas sobre o sentido da vida, sobre o que acontece depois que a gente morre, o que estamos fazendo aqui, quem somos nós, o que é Deus. Então, ela atende a perguntas da filosofia de todos os tempos, tendo assim um aspecto filosófico, e essa doutrina nos leva a uma transformação pessoal, uma transformação moral que coincide com as propostas das grandes religiões, de prática do amor, de olhar os outros como irmãos, da compreensão de que somos todos iguais e que estamos no mesmo caminho de evolução, revelando assim um aspecto religioso. Portanto, a doutrina espírita é uma doutrina, um conjunto de conhecimentos de tríplice aspecto: científico, filosófico e religioso. Então, quando a gente diz que o espiritismo é uma religião, na verdade a gente está tomando a parte pelo todo. Religioso é um dos aspectos do espiritismo, mas o espiritismo é mais do que uma religião. Quando a gente fala em religião, epistemologicamente o termo religião vem do latim religare, que é uma conexão do homem com Deus. Mas quando a gente fala, a gente está pensando num conjunto de paramentos, sacramentos, sacerdotes, rituais, dogmas. E o espiritismo não tem isso. Não tem sacerdote espírita? Não tem. Mas, Caroline, eu já ouvi falar num tal de Divaldo Franco e o muito famoso Chico Xavier, esse, cuja mensagem você leu no começo. São médiuns, o que não os torna melhor do que ninguém. E nem todo médium é espírita. Esses, Chico Xavier, Divaldo Franco, são médiuns espíritas. Nem todo médium é o espírita. O que é um médium? Um médium é essa pessoa que tem a capacidade de traduzir a mensagem dos espíritos. Digamos que seja um celular com Bluetooth
bem desenvolvido, que consegue captar essa dimensão espiritual e trazer alguma mensagem dessa dimensão para nós. Mas a grande verdade é que todos nós temos esse Bluetooth, esclarece Allan Kardec, a partir das informações dos espíritos. Todo mundo pode ser influenciado pelos espíritos, num grau qualquer, como diz Kardec e como dizem os espíritos na questão 459 de O Livro dos Espíritos. Influenciam os espíritos em nossos pensamentos e atos mais do que imaginais. Influenciam a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Portanto, todos somos, de certa maneira, médiuns. Mas nós costumamos chamar médiuns as pessoas nas quais essa influência, essa interferência dos espíritos é muito mais clara. Mas, Caroline, os espíritos não estão lá no mundo espiritual? Por que é que eles estão influenciando a gente aqui? Porque nós não estamos falando de um espaço geográfico, físico, nós estamos falando de dimensões. Acessar o mundo espiritual é como acessar um canal de televisão ou de rádio. Sabe quando você sintoniza uma rádio? Pronto, você sintoniza a rádio espiritual, a dimensão espiritual. Então nós podemos a qualquer momento sintonizar com a dimensão espiritual. Ela não está acima da gente, ela está numa outra dimensão, como o próprio termo está dizendo. Ela está acessível a esse, digamos, sexto sentido que todos nós possuímos e que aqueles que nós chamamos médiuns têm mais desenvolvidos por determinadas propensões até orgânicas. Isso, os corpos das pessoas as predispõem a ter maior ou menor mediunidade. Mas isso aí é tema para uma outra palestra. Caroline, uma vez que essa doutrina é o espiritismo, nós perguntamos então o que é ser espírita. O que é o espírita, afinal? Ele é o praticante do espiritismo? Como é isso? Tem espírita não praticante? Algumas pessoas eu já escutei dizerem isso. Eu sou espírita não praticante. Não praticante do quê? O que é que ele não pratica? Ele não vai ao centro espírita? Ser espírita não é frequentar um centro espírita. Se você não está ou está frequentando um centro espírita, isso não o faz espírita ou não espírita. Uma pessoa pode frequentar um centro espírita e ter a sua religião, ela pode ser católica, se talvez lá dentro do seu grupo de católicos não discriminarem por isso, porque existe uma discriminação fruto da incompreensão do que é o espiritismo. Pois bem, mas qualquer pessoa pode frequentar o centro espírita. Isso não torna a pessoa espírita. Como disse, o espiritismo não tem sacramentos, não tem dogmas. Então, a pessoa está frequentando, ela não está praticando nenhum ritual, ela não está praticando nenhum ato religioso, propriamente dizendo. Ela não está, por exemplo, se você vai a uma igreja e a pessoa, ela toma a comunhão, não é? É um sacramento da igreja. Então, ela está praticando as recomendações da igreja católica. Ela confessa os seus pecados. E isso é a prática, a praxis do catolicismo. O espiritismo não tem isso. Não tem esse gesto. Ele está indo no centro espírita e fazendo prece no centro espírita. Ele pode fazer em qualquer lugar e a prece tem o mesmo efeito. Não é o lugar onde faz ou quem faz que faz a diferença da doutrina espírita. Da prece, melhor dizendo. Então, não é isso. Então, o que é que caracteriza um espírita? O que é, propriamente dizendo, uma pessoa espírita? Um espírita, gente, tem uma resposta que os espíritas gostam de dar,
está em O Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma das obras publicadas por Allan Kardec, que diz assim: reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelo esforço que faz em domar as suas más inclinações. Mas percebam, essa colocação não está dizendo o que é um espírita, está dizendo como você identifica um verdadeiro espírita. Kardec, ele é muito claro nas obras básicas, ele caracteriza o espírita como o estudioso do espiritismo. É isso mesmo. A característica é estudar. O espírita é um estudioso da doutrina dos espíritos. E aqui eu estou até trazendo uma afirmação de Kardec que diz assim: ser espírita ou espiritista requer estudo. O que caracteriza um estudo sério, diz Allan Kardec, é a continuidade que se lhe dá. Então, o espírita é essa pessoa estudiosa, continuamente estudiosa dos ensinamentos oferecidos pelos espíritos. Aí temos também uma colocação de Herculano Pires. Trata-se, pois, não de fazer sessões, de provocar fenômenos, procurar médiums, mas de debruçar o pensamento sobre si mesmo, examinar a concepção espírita do mundo e reajustar a ela a conduta através da moral espírita. Vejam, Herculano Pires, grande filósofo espírita, foi muito completo na sua resposta. Você estuda e você inevitavelmente traz para a sua vida o resultado desse estudo. Então, um espírita, ele estuda o espiritismo. E o que é estudar o espiritismo? Não é ouvir falar em espiritismo. Como disse Herculano Pires, é se debruçar. O pensamento se debruça sobre si mesmo, ou seja, você estuda e você traz as reflexões daquele estudo para si mesmo. Então, o espiritismo inclui um estudo do conhecimento espírita, da doutrina espírita e a aplicação dos resultados desse estudo em sua própria vida. Então, uma pessoa que verdadeiramente compreende os ensinamentos dos espíritos, por isso que lá em O Evangelho Espiritismo está colocado assim: quando você verdadeiramente compreende os ensinamentos dos espíritos, inevitavelmente você faz uma reforma íntima, você se transforma. Se você não está se transformando, você não está conhecendo profundamente, você não está verdadeiramente convencido daquilo que você está estudando na doutrina espírita. Caramba! E o que é que a gente estuda na doutrina espírita que nos leva a uma transformação pessoal, né? E o que é essa transformação pessoal que no movimento espírita a gente começa a chamar de reforma íntima? O que é isso? Bom, os espíritos, como disse, a partir da filosofia espírita, nos revelam os resultados dos nossos atos nessa dimensão espiritual. Uma dimensão para a qual a gente se transporta através do fenômeno chamado morte. Sabem aqueles filmes de ficção em que uma pessoa entra num portal, sabe? Eu agora estou me lembrando até Jornada nas Estrelas, Star Trek, que a pessoa entra dentro de um campo e se transporta, se teletransporta. A morte faz isso com a gente. A morte nos despe do corpo físico e nós passamos a acessar esse mundo espiritual com muito mais clareza. Por quê? Porque esse corpo físico, e isso coincide, gente, com as informações das religiões orientais. Esse corpo físico, ele nos limita. Esse corpo físico nos prende em 5 sentidos. A gente conhece o mundo através dos sentidos desse corpo. É por isso que se torna difícil a gente acessar a dimensão espiritual.
Porque nós estamos, como diria o hinduísmo, mergulhados em Maya, na ilusão. Esse mundo material que nós conseguimos, em que nós ficamos presos aos 5 sentidos dos nossos corpos físicos, ele nos ilude, porque nós passamos a pensar que é tudo que existe. Mas a grande verdade é que a vida é muito mais do que aquilo que os nossos 5 sentidos podem acessar. E aí, a realidade espiritual, quando a gente perde esse corpo que nos limita, se torna mais acessível. E nós adentramos a dimensão do espírito com maior percepção e compreensão dessa dimensão. E o que os espíritos mostraram? Que essa dimensão espiritual é a dimensão dos nossos pensamentos e emoções. Nós levamos para lá um corpo sutil, isso também coincide com as doutrinas orientais, um corpo sutil que Allan Kardec chamou de perispírito, o corpo espiritual. Opa! Se vocês forem no Novo Testamento e lerem Paulo de Tarso em sua primeira epístola aos Coríntios, vocês vão ler Paulo dizendo assim: mas perguntam como ressuscitam os mortos. Ora, morre-se corpo material, ressuscita-se corpo espiritual. Então, o que é ressurreição? Esclarece o apóstolo dos gentios na Bíblia. Ressurreição é quando você ressurge em corpo espiritual para a dimensão da vida verdadeira. É voltar à vida real, à vida espiritual nesse corpo espiritual. E nesse mundo feito de energia, de, digamos, uma matéria sutilizada, para usar a linguagem da era moderna de Allan Kardec, nesse mundo, essa energia, essa matéria sutil que Kardec chamava de fluidos, esses fluidos são movimentados pelo nosso pensamento e pela nossa vontade. Kardec esclarece isso bem direitinho em um livro chamado O Livro dos Médiuns, num capítulo denominado Laboratório do Mundo Invisível. Então nós mobilizamos o fluido universal, a energia na qual estamos mergulhados com os nossos pensamentos e atos, com tudo aquilo que vai dentro da gente, com as nossas emoções. Portanto, quando a gente morre, desencarna, como diz o espírita, porque a gente não morre definitivamente. A gente tem um processo de transformação. Toda morte, na verdade, é transformação, é transição. Fim de uma etapa, começo de outra etapa. Já diriam os tanatólogos. Pois quando a gente morre, a gente acessa essa vida espiritual. E o que a gente estiver sentindo, pensando, passamos a sentir muito mais vividamente na realidade espiritual, porque nós perdemos o corpo carnal que nos limita. Então, se você desencarna em paz, de consciência tranquila, você chega na vida espiritual mergulhado em paz e tranquilidade. Aí você ganha a vida eterna, como diz a Bíblia. Mas se você desencarna, morre, cheio de raiva, ressentimento, má vontade, o que acontece? Você carrega isso para o lado de lá, as suas emoções. O corpo fica, porque ele morreu. Mas o seu conteúdo espiritual, que Jesus chamava os tesouros do Espírito, vão com você. E aí, como é que é a sua vida do lado de lá se você não parte legal? Cheio de culpa? Cheio de arrependimento? Não deve ser uma vida legal. A sua experiência espiritual é infernal. E você pode até acreditar que aquilo vai ser para sempre, mas não é.
Porque nós espíritas fomos informados pelos espíritos e isso faz muito sentido, que Deus é amor. E sendo amor, Ele não para de nos oferecer novas chances e novas oportunidades. Quando você desencarna, que você chega do lado de lá, que não está bem, Caroline não está bem, ela precisa se reequilibrar. Então, é como se eu tivesse terminado aqui um ano escolar e não aprendi o que tinha que aprender. Saí muito mal. O que é que a gente faz? Ela vai voltar para a mesma série. Então, a gente tem a oportunidade de reencarnar, de nascer de novo, num outro corpo, esquecendo ali tudo que fez, esquecendo conscientemente, mas tudo que a gente aprendeu vem no nosso inconsciente e quando a gente vai se desenvolvendo numa nova infância, aparece como uma aptidão, sabem? Aquelas aptidões que as crianças já trazem de berço? Pois bem, refletem as nossas experiências anteriores de outras vidas. E assim é a ideia de reencarnação. Ai, Carolina, isso é muito absurdo, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido é a gente acreditar em Deus e acreditar que Deus, sendo todo justiça e amor, perfeito, dá alguns 100 anos de vida e outros nem um ano e exige de todos o mesmo resultado. Que tal? Isso é que não faz sentido. Então, a ideia da reencarnação, se você acha que não faz sentido, primeiro estuda. Porque é isso que Kardec fala a respeito do ser espírita. Você estuda. Você vai compreendendo. Não dá para explicar numa live em 1 minuto o que é a reencarnação. Requer um estudo contínuo, diz Kardec. Aí depois que você estiver estudado, tiver lido as obras básicas, tiver lido toda a argumentação de Allan Kardec, aí se você ainda achar um absurdo, prova por A mais B que é um absurdo e publica um livro também. Todos somos livres para isso. Pois bem, e o que é então essa reforma íntima? Quando você entende que no mundo espiritual o que você vive é um reflexo desse mundo físico, do que você está carregando aqui do mundo físico, você pensa, puxa vida, é bom seguir a sugestão de Jesus. O que é que Jesus diz? Não ajunteis tesouros na terra, onde as traças os corroem, onde os ladrões os roubam. Ajunteis tesouros no céu, onde nem as traças, nem os ladrões os podem destruir. Você passa a investir num melhoramento, num aprimoramento espiritual, nos tesouros do espírito. A gente usa esse nome reforma íntima porque, para quem está de fora, houve uma transformação, né, do interior. Mas nós diríamos, na verdade, que houve uma expressão do nosso interior divino. Nós todos somos seres criados por Deus, seres divinais. Nós trazemos dentro de nós a tendência, nós trazemos dentro de nós o código divino da perfeição. Nós fomos feitos para a perfeição. Nós fomos feitos para nos tornarmos espíritos de luz. Se quisermos pegar a linguagem popular, nós fomos feitos para nos transformarmos em anjos. O nosso caminho para chegar à angelitude é o aperfeiçoamento. Lembram que a gente falou de a Terra como uma escola? Lembram que Kardec era um educador? Pois é o que o Espiritismo nos mostra, que nós estamos na Terra numa escola. A escola que vai fazer, que vai incentivar a expressão dos nossos talentos interiores, dos nossos talentos ocultos. Caroline, mas tem gente que expressa cada coisa ruim porque está aprendendo. E quando a pessoa está aprendendo, ela às vezes erra. É normal que seja assim, mas ela não foi feita para errar. O seu potencial é para que ela se torne anjo, espírito de luz. E toda a vida é um chamamento para esse crescimento. É o que nos revela a doutrina espírita.
Por fim, finalizando aqui esse momento inicial, para que depois eu possa abrir para os comentários e perguntas de vocês, a gente pergunta: Caroline, e por que o espírita tem essa história de caridade? Por que praticar a caridade? Quando a gente fala em reforma íntima, por que tem que praticar o bem? Qual a ideia disso? É a prática da lei do amor. Quando nós conhecemos a doutrina espírita, nós passamos a entender por que Jesus disse que somos todos irmãos. Porque nós fomos todos criados por Deus. Mas na concepção espírita, uns não foram criados melhores que os outros. Todos foram criados iguais. Todos frutos do mesmo Deus. Obras do mesmo Deus. Então, quando eu olho a outra pessoa, eu sei que essa outra pessoa é como eu. E olha que interessante, embora ela seja igual a mim, potencialmente, ela é diferente porque ela tem uma história única. Os espíritos são criados simples e ignorante, nos fala a doutrina espírita. Todo mundo é criado como um bebê, com aquelas propensões, mas ignorante. Sabem, na Bíblia nós temos a história de Adão e Eva, que vivem em inconsciência, até que eles comem do fruto da árvore do bem e do mal, ou seja, a partir de um momento o espírito adquire consciência do certo e do errado. Esse momento não é um dia, é através de uma transformação, de um burilamento de milênios de vida espiritual. E finalmente esse princípio espiritual se desenvolve e adquire a consciência do certo e do errado. Ele começa a fazer associações, ele desenvolve a inteligência, ele desenvolve os sentimentos, ele não é mais determinado pelos instintos, mas nesse momento ele é expulso do paraíso. Por quê? Porque ele tem que escolher e se responsabilizar pelo resultado das suas escolhas. Um animal, ele não está escolhendo, ele é determinado pelos instintos. Então ninguém vai castigar o leão porque o leão engoliu o viadinho. Ai, o bichinho tão fofinho, lá veio o leão e pá, bicho ruim. Ele não faz isso por ruindade, ele faz isso por instinto, é uma determinação natural. Já o ser humano, ele mistura ao instinto as emoções, os sentimentos, as reflexões. Então o ser humano, ele desenvolve a caça. Nem sempre a caça é para se alimentar, às vezes é para se divertir. E às vezes ele faz com crueldade. Então nisso ele vai tendo o quê? Escolhas, características muito humanas, únicas, que vão gerando consequências que também são sentidas. O ser humano, ele sofre mais que o animal. Como assim? Quando você vê o cãozinho ou o gatinho sofrendo, eles não têm consciência do sofrimento que passam. Eles não ficam preocupados, ai, como vai ficar o gatinho filho, o gatinho júnior. Não, né? Eles sentem, né, que estão se enfraquecendo, eles vão se enfraquecendo, mas eles não têm essa ansiedade, eles não têm angústia, o ser humano tem. Então, para nós, a vida ela ganha uma outra dimensão que nos expulsa do paraíso, a partir do momento que a gente vai adquirindo a consciência. Mas também quando a gente adquire essa consciência, a gente vai adquirindo também uma maior liberdade de escolha. Claro, a gente escolhe, sofre as consequências e vai aprendendo a ver outras opções, sofrendo outras consequências, e assim o espírito vai vendo cada vez mais opções à medida que ele vai crescendo espiritualmente. Quanto mais evoluído o espírito, mais visão ele tem, mais opções de saídas ele encontra para as situações difíceis. Menos determinado ele é pelos impulsos e pelos instintos. Até que chega um momento em que ele desenvolve a plena consciência. Esse é o momento de iluminação, esse é o momento de perfeição espiritual, como costumamos dizer na doutrina espírita. Então, na doutrina espírita, os espíritos passam a compreender-se uns aos outros como iguais.
Então, quando você olha o outro, você entende que o outro está mergulhado nessa mesma energia que você. E que só pode existir um mundo bom se todos estiverem bem. E você se cobra ajudar o outro, porque você não consegue estar em paz se os outros também não estiverem em paz. Ixi, Caroline, mas tem um monte de espírita ruim, é claro, né, gente? As pessoas estão ainda aprendendo, elas estão desenvolvendo. Ser espírita não é ser perfeito. Ser espírita é se esforçar no sentido de viver de acordo com aquela compreensão de mundo que você adquiriu através do espiritismo, de acordo com o paradigma do espírito, como bem nomeia Dora Encontre, essa pedagoga estudiosa, aliás, jornalista, educadora, estudiosa do espiritismo. Bem, gente, esse é o grande convite do espiritismo. Quando a gente ama o próximo, a gente contribui para a melhoria do mundo, para a nossa própria melhoria. Mas a gente só pode amar o próximo se formos capazes de amar a nós mesmos. Quando a gente passa a compreender a nós mesmos como seres em evolução espiritual, nós olhamos para o outro e compreendemos também. Eu compreendo a minha capacidade de errar como um aprendiz e compreendo o outro também. Ai, Caroline, não aceito meus erros. Então você ainda não compreendeu a excelência da humildade. Porque se você acha que é o único ser nesse mundo que vai viver sem errar, isso se chama orgulho. E só causa sofrimento. É melhor baixar a bola um pouquinho e aceitar que erra e seguir adiante. Todos nós podemos fazer isso. Se Deus perdoa, por que é que nós mesmos não haveríamos de perdoar? Fica esse convite. E um cuidado que a gente tem que ter, gente. Como ser espírita sem deixar de ser você? Esse é o grande perigo, a grande cilada que a pessoa se aplica quando conhece a doutrina espírita. Ela descobriu que tem que fazer o bem. Ela descobriu o valor do bem. E ela começa a se enganar. Eu amo todos, eu amo todo mundo. Fulano meu irmão, ciclano meu irmão, perdoei, não estou ofendido. Isso é negação da sua própria natureza. Você não tem que estar fingindo ser o que não é. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo em que ele explica a passagem de Jesus, em que Jesus orienta que é preciso amar os nossos inimigos. E aí Kardec esclarece, é claro que você não vai ter para com o inimigo a mesma confiança que você tem em um amigo. E eu costumo lembrar que o próprio Jesus dizia, sede mansos como cordeiros e astutos como serpentes. A gente não tem que ser tolo, não. Isso é mentira. E a mentira nos afasta da evolução espiritual. A evolução espiritual, ela é autêntica. Nós temos que buscar uma vida de autenticidade. Se eu ainda não cheguei no ponto de estar perdoando todo mundo, eu vou fazer a política da redução de danos. Eu começo a Jesus, eu sei, Senhor, que eu tenho que perdoar os outros, mas eu não consigo ainda não. Então eu vou pedir para o Senhor, por favor, anula pelo menos aqui essa energia ruinzinha que eu estou emitindo para o outro. Que não chegue lá nele, não. Dá uma vassouradazinha aqui que pelo menos nem em mim também pegue. Então você começa a tentar não desejar o mal. E aí já é o começo. Porque se você fica mentindo para si mesmo, eu não tenho raiva, cheio de raiva, não se engane. Você pode enganar a si, mas você não engana as energias, aos fluidos. Eles vão reverberar, refletindo o seu conteúdo interno e não o que você fala. Reforma íntima é íntima mesmo, é lá dentro. Essa mudança é aos poucos. O processo de amadurecimento espiritual se dá aos poucos. Depois a gente vai se habituando. Muito bem, gente. Sejam espíritas, mas não finjam ser o que não são. Não é falar baixinho, falar docinho e fazer que é uma coisinha fofinha quando você não é. Você vai ser você. Só vai tentar ser um pouquinho mais controlado, tentar baixar um pouquinho a bola do seu orgulho, porque você quer ser feliz. E você sabe que o caminho da felicidade é esse. O que os espíritos falaram
e, é claro, a lógica, a consciência, com isso concordo. Quero ver aqui os comentários de vocês, as colocações, dúvidas. Deixa eu ver aqui se vocês deixaram alguma coisa. Produção, viu alguma coisa? Não. Eu ainda tô aqui nos boa noites de vocês. É bem complicado. A Empadas Cariri diz, é bem complicado quando se procura analisar, porque uns com tantos e outros sem nada. Aí é que você vai estudar a parte da reencarnação, porque ela mostra muito isso. É um processo evolutivo. Nesse processo evolutivo, como numa escola, né, as pessoas não se desenvolvem todas iguais. E as experiências que a Terra oferece não são todas iguais. Já que eu tenho muitas vidas, em uma encarnação eu nasço num corpo feminino, outra eu posso nascer num corpo masculino. Uma eu posso nascer com a pele branca, outra eu posso nascer com a pele preta, parda, enfim. 1000 possibilidades se aparecem. Uma eu posso nascer no Brasil, outra eu posso nascer na Suíça. Então são as várias possibilidades de experiência que são dadas pra gente. Então o que está acontecendo não é que uns estão ganhando que os outros não ganham. É que uns estão vivendo uma experiência e outros estão vivendo outra experiência de acordo com as suas necessidades de aprendizado. Ah, Carol, mas é muito bom você viver a experiência da riqueza. Não. É bem difícil também, falam os espíritos. Você é muito tentado pelo orgulho, pela presunção, para achar que é melhor do que os outros. Então, é uma aprovação perigosa também. Aqui, deixa eu ver mais o que vocês... Assim vamos reencarnar até a angelitude de Sali Araújo. Exatamente, Sali. Exatamente. A Silvia está aqui consolada. Um dia todos nós seremos anjos. Pois é, Silvia. Até lá a gente vai ter as nossas nossas diabretezinhas de vez em quando. Fazer o bem sem olhar a quem e não fazer com os outros o que não queríamos que eles fizessem conosco é um lema diário para nós sermos anjos. Isabela está dizendo, gente, mas não tentem ser anjo agora não, tá certo? Isso daí vai ser um resultado natural. Cuidado, que aí a gente já está colocando o carro na frente dos bois. A gente vai tentar, pelo menos, reduzir um pouquinho a nossa ignorância. Nos melhorar aqui e acolá e ser quem nós somos. Sermos a expressão daquilo que nós acreditamos. Viver em congruência. Viver, se você acredita no amor, viver o amor. Então, acho que quem está aqui já está acreditando nesse valor. É interessante, né? Porque a gente pensa assim, no mundo, eu acho que todas as pessoas, pelo menos a maior parte, em peso das pessoas, acredita no valor do amor, da humildade, né? Da generosidade. E por que é que a gente acreditando nisso, o mundo não prevalece no mundo o amor, a generosidade, a humildade, né? Talvez seja porque a gente ainda tem muito que aprender. Se bem que eu estava um dia até comentando com o meu marido uma coisa interessante. Se a gente parar para prestar atenção, né? Acho que a maioria das pessoas tenta viver corretamente. Você anda numa rua, né? É claro que aqui, pelo menos no Brasil, em Fortaleza, a gente corre risco de um assalto. Mas assim, de uma centena de pessoas, vem uma que assalta, uma se desvia. Na verdade, acho que a maioria das pessoas tenta acertar sim, né? É porque nós tendemos a valorizar mais o aspecto ruim. Mas a maioria das pessoas está tentando viver eticamente, viver corretamente. É interessante isso. A famosa empatia, a Lilian lembra, exatamente, colocar-se no lugar do outro. Caroline, o passe pode ser considerado um ritual, diz Paulo? Não, Paulo. Se você chamar de ritual a repetição de um gesto, por exemplo, se você chamar ritual escovar os dentes, eu tenho um ritual de escovar os dentes todas as manhãs. Mas quando você escova os dentes, a sua escovação de dentes, ela não está simbolizando nada. Escovar os dentes é a própria escovação que está limpando os dentes, não é isso? Essa é a ideia. Pois então, no sentido antropológico, é isso, Marcos? Isso. No sentido antropológico,
não é um ritual. Né? Você pode, no sentido popular, na fala, você pode assim considerar, fazer a prece antes da atividade, fazer prece quando acordar. Você pode até chamar, é um hábito que eu repito sempre. Tudo bem, se for nesse sentido, ok. Mas quando a gente fala é no sentido antropológico mesmo. E o que é um ritual? Um ritual, ele é um gesto que se repete nas religiões e que ele tem um sentido além daquilo que a gente está vendo, né? Ele tem um sentido simbólico, tem um simbolismo por trás. Então, se você vai, voltando à comunhão na igreja, que você toma a hóstia ela é o corpo de Cristo, né? Então, ela é transformada no fenômeno da transubstanciação no corpo de Cristo, mas você sabe que não é lá aquele corpo de Jesus que ficou anos, séculos, você está comendo um pedaço. Você sabe que não é isso. Mas, quando você vai no centro espírita, ou fora do centro espírita, e você toma um passe, o passe, ele não simboliza nada, ele é o que é. Ele é transmissão de energia. A prece, ela não simboliza. Eu não faço uma prece porque Jesus fazia uma prece e eu estou seguindo esse símbolo. Não. O espírita, quando ele faz prece, na verdade, o que é a prece? É uma alteração no pensamento. Lembra que o pensamento muda o fluido ambiente? Então, eu altero a minha forma de pensar. Nesse momento, eu estou pensando com gratidão, com humildade, pedindo, confiando em Deus. E eu altero essa minha energia para que eu entre em sintonia com a rádio mundo espiritual maior. Entenderam? Então, isso não é um símbolo. O fenômeno em si, ele é aquilo. Então, eu não estou fazendo isso como uma referência a outra coisa. Ah, Carolina, espiritismo também não tem casamento? Não, o espírita casa pelas leis humanas. Então, faço casamento civil. Não tem casamento centro espírita? Não, não existe nenhum rito espírita de casamento. Carolina, mas eu conheci uns espíritas que fizeram um ritual, uma festa. Olha, eles fizeram a festa dele no modelo deles, porque eles queriam fazer. Mas não existe um rito espírita, como é que a gente chama? Um sacramento do casamento. Né? A partir do momento que você se uniu a outra pessoa, como a gente disse, se juntou, você está determinado a formar família com ela, você divide ali os trapinhos com ela, você casou. Então é a união dos espíritos. E assim, não tem nenhum rito. Não tem batismo? Não. Mas Jesus batizou e disse que fizessem, né, que fizessem isso e tal. Jesus na Santa Ceia disse que fizessem isso. A gente entende todas essas falas de Jesus simbolicamente. O batismo, ele diz assim, é preciso que por enquanto assim seja feito, né? Ele se submete às práticas do seu tempo, ele se contextualiza, para que ele faça uma mudança acontecer. Mas é no sentido simbólico, a gente entende, é uma limpeza espiritual, uma limpeza dos pecados, né? Quando você faz a sua reforma íntima. Então, é símbolo, é metafórico. Quando Jesus divide o pão, está chegando a Páscoa, divide o vinho. O que é o pão? Simboliza a caridade material. O que é dividir o vinho? É a caridade espiritual. Você simboliza, você divide com os outros o que você tem e o que você é. Fazer isso em memória de Jesus. Então, não precisa de um rito. O que o mundo precisa é de ética, é de vida, é de ação. Assim a gente pensa na doutrina espírita, mas também a gente não fica dizendo, as pessoas que fazem isso estão erradas. Não. Né? Se com isso essa pessoa fortalece a sua fé, que se com isso ela se sente mais segura, que ela faça, não tem problema. Né? Se com isso ela se sente honrando os seus antepassados, tudo bem. Desde que ela tenha consciência que o que mais importa é que ela faça o bem, que ela pratique a lei de amor. Bom, gente, a Suelen pediu para eu repetir o nome da educadora espírita. Ela tem até Instagram, Dora Encontre. Ela é autora do livro Pedagogia Espírita, Educação segundo o Espiritismo. Muito boa, de muita inteligência. Muito obrigada, gente. Estou vendo aqui vocês falando. Nós estamos nos
aproximando. Aqui está a Empada Cariri, está dizendo, esse tema é difícil, amar as inimigas. Amar as inimigas também, os inimigos, né? Empada, a gente tem que amar uns aos outros, é difícil sim. Mas, como disse Kardec, não é a gente ser tolo, né? É a gente tentar não ficar feliz com a infelicidade daqueles que nos querem mal, que nos fazem mal, ou a quem a gente quer mal. Enfim, não querer o mal de ninguém. Não nos satisfazer com a desgraça do outro. Difícil, né? Quando a gente menos percebe, se a gente for bem sincero, coisa boa, fulano agora se lascou. Pois é um esforço de pelo menos não ficar feliz quando isso acontece com o fulano. Então isso já é o comecinho. Um degrau de cada vez, diz a Gerda. Exatamente, Gerda. Um degrau de cada vez. Vamos devagar, devagar você vai ao longe e nós temos muito tempo. Nós temos muitas vidas para poder fazer isso. Aliás, uma única vida espiritual e muitas encarnações. Gente, tá chegando aqui no final, o Marcelino aqui perguntando, quando alguém entra nos estudos espirituais e descobre a doutrina espírita, é normal começar a receber mais acesso aos espíritos, aos fenômenos? O médium, né? Quando ele se torna espírita, é normal se intensificar a mediunidade? Porque você passa a olhar para isso. Prestem atenção, eu passei por esse fenômeno. Quando eu estava grávida, eu passei a ver grávida em todo canto. O que aconteceu? Aumentou o número de grávidas? Não. Simplesmente, como a minha atenção se voltou para a questão da gravidez, eu passei a ver mais mulheres grávidas. Entendem? Então, quando você faz um corte de cabelo, quando você vai viajar para um determinado canto, aquele assunto te chama mais atenção, ele se repete mais, né? A sua atenção está mais voltada para isso. Então, quando você começa a praticar, a estudar a mediunidade, você começa a prestar atenção em coisas que você não prestava atenção antes. E você vai tendo noção da sua sensibilidade mediúnica que você não tinha antes. E a partir do momento que você vai tendo essa noção, você vai percebendo mais o que está acontecendo com você, você vai se apropriando mais da sua mediunidade e, como você dá atenção, você olha para ela e você cultiva esse olhar, ela vai aflorando mais. Acontece sim, Marcelino. Bom, gente, eu tenho que realmente encerrar, porque senão o Instagram vai derrubar aqui a live. Agradeço a participação de vocês. Desejo a cada um tudo de bom. Eu sei que dúvidas ficam sempre. A ideia de uma live é nos convidar ao estudo, essa live espírita pelo menos, nos convidar ao estudo espírita, sem preconceitos. Você não precisa se tornar espírita, mas quando esses estudos lhe tocam e você quer conhecer mais e passa a mudar a sua vida depois disso, você já abraçou a doutrina espírita. E que nós possamos viver de acordo com esses ensinamentos. Então vamos nesse momento nos reunir em prece, né? Como eu disse, a prece não é um ritual, é um momento em que nós vamos tentar enviar para o mundo, e agora que a gente vai visualizar as pessoas que nós amamos, as pessoas de quem nós tivemos notícia que estão doentes, que estão passando por uma necessidade, às vezes uma necessidade financeira também, nesse momento de crise mundial. Então, essas pessoas vão vir à nossa mente agora e nós vamos emanar para essas pessoas os melhores desejos, os melhores pensamentos, pensamentos de cura. Essas pessoas podem ser, inclusive, nós mesmos, nas nossas necessidades. Eu me lembro na live de quarta-feira, um rapaz, Jefferson, se manifestou. Falando do seu sofrimento, eu espero que ele esteja vendo, que ele também seja abençoado. E todas as pessoas que às vezes têm vontade de desistir da vida, que essas pessoas sejam abençoadas e encontrem uma luzinha no fim do túnel, possam sentir com a sua sensibilidade mediúnica que elas possuem a presença de Deus em suas vidas. Que Deus se faça presente, percebido, sentido por cada um nesse momento que está em desespero, que está em sofrimento. No momento em que tantas pessoas estão sofrendo, tantas estão com medo, tantas estão assustadas, estão desconfiadas, estão às vezes com raiva, revoltadas. Mais do que nunca, nós precisamos orar, emanando para o mundo as melhores energias, os melhores pensamentos, mobilizando o fluido universal com uma grande corrente de amor.
porque o amor é contagioso. Que Jesus nos abençoe a todos, nos dando saúde física e, sobretudo, saúde espiritual. Muito obrigada, gente. Obrigada a cada um. E até semana que vem, na quarta-feira, na live do Evangelho. Quinta-feira nós temos também as lives com o Aníbal. E na sexta-feira da semana que vem, outra palestra pública. Obrigada a vocês. Que Jesus nos abençoe. Empadas Cariri, disse aqui o nome dela, Alexandra. Obrigada, Alexandra. Eu tô vendo você colocou até em caixa alta. Obrigada por sua participação. A Kátia Marques pedindo para falar sobre a Covid, né, já que a gente já encerrou aqui com a prece. Né, o que a gente pode falar da Covid? A Covid é um convite, né, essa grande pandemia, é um teste para a gente, para a nossa fé, para os nossos pensamentos, onde nós temos que nos fortalecer, sobretudo espiritualmente, já que fisicamente nós temos que confiar na ação dos cientistas, no que eles estão fazendo, no que eles estão estudando, e nós percebemos um mundo mergulhado numa energia muito grande de medo, e isso não é bom. Nós temos que reverter isso através dos nossos pensamentos. Lives como essas são úteis, estudos em casa no Evangelho, mas gente também fazer coisas boas pra gente. Aproveite que está em casa, se dê conforto, se dê amor, se dê alegria, dance, plante, tente cultivar coisas boas para jogar para o mundo coisas boas. É esse o grande convite. Não tenhamos medo da morte, nos disse a lição aqui no começo, né? A mensagem do Espírito Casimiro Cunha. Nós não precisamos ter medo da morte, a morte é só uma transformação. E nós sabemos que se nós estamos fazendo a nossa parte, o que nos acontecer é porque nós precisávamos dessa lição na vida. Que Jesus nos dê força para que a gente saiba enfrentar as nossas lições com coragem e com boa vontade. E, sobretudo, com muita fé. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Até mais. Se Deus quiser.